Nesta participação semanal do nosso bispo diocesano Dom Lindomar Rocha, vamos aproveitar para falarmos de tolerância. Haja vista que o nosso bispo, antes de chegar à nossa diocese, escreveu um livro, lá ainda em 2018, com o título A Tolerância como a Primeira Virtude da Democracia. Dom Lindomar, tolerância é algo que todos nós sabemos da importância, mas às vezes a gente tem dificuldade de praticá-la. Bem-vindo. Obrigado, meu irmão, minha irmã, meu abraço, sempre com temas de relevância para nós e nossa sociedade. Sem dúvida, nós vivemos no mundo moderno e uma sociedade onde as pessoas vivem juntas, mas ao mesmo tempo expressam preferências diferentes. Essas divisões podem ser marcadas em nossas visões políticas, econômica, mas também coisas menos importantes, como o nosso time de futebol, como a comida que gostamos, como a região da cidade que moramos. Tudo isso demonstra e demarca que nós estamos juntos, mas não expressamos todo o nosso interesse por coisas iguais. Assim, portanto, se a gente supera esse limite da tolerância, nós podemos ver coisas absurdas, como uma pessoa que chega a assassinar a outra por causa de futebol, por causa de uma discussão tola, de um jogo no qual todos sabem já que se pode perder ou ganhar. Então, a tolerância é esse sentimento que devemos cultivar dentro de nós, dizendo que o outro não precisa de fato concordar 100% conosco, que essa diferença existe em nossa sociedade. Ela é boa, ela enriquece. Se a pessoa, se tivéssemos um único time de futebol, um único partido político, um único restaurante vendendo um único tipo de comida, então não seríamos diferentes, mas seríamos algo massificados. Então temos que aprender a conviver com a diferença. O senhor já começou a falar sobre isso, Dom Lindomar, mas as intolerâncias política e religiosa, elas foram as que mais deixaram a desejar nos últimos tempos, né? Essas são as mais fortes, por isso estão também garantidas na liberdade dos direitos fundamentais, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Porém, para a gente garantir essas liberdades, a gente precisa que todo mundo respeite. Então, comecemos com a tolerância, que é um princípio básico. A tolerância não impõe que você concorde com o outro, que você concorde com a posição dele ou dela, mas diz que você tem que dar ao outro o direito de discordar. Por exemplo, você pode não estar de acordo que alguém torça para um determinado tipo de futebol, vote em um determinado político. Você mesmo diz, eu nunca faria isso, votaria naquele político, ou torceria por aquele time de futebol. Mas você sabe interiormente que o outro tem esse direito de fazer uma escolha diferente, porque isso não fere o princípio geral da justiça com os demais, né? Torcer para o time de futebol é livre, votar no candidato que você quer também, escolher a sua religião. Portanto, a tolerância é boa e é o primeiro princípio da democracia, porque ela não exige que eu concorde com o outro, mas que eu treine para garantir ao outro o direito de discordância e, em última análise, de discordar, inclusive, comigo. Que sejamos, então, tolerantes e respeitosos para com as diferenças. Obrigado e até a próxima, Dom Lindomar. Obrigado, e é porque não temos também outra opção. Ou aprendemos a viver com a diferença, já que a sociedade é marcada por essa diferença de pessoas, ou então teremos que resolver tudo numa luta sem fim, numa luta que vai, obviamente, desencadear-se em violência
em morte e depois em sofrimento para todo mundo. Então, não há outra saída numa sociedade contemporânea, plural, moderna, a não ser aquela de aprendermos a conviver e a respeitar as diferenças. Atenção, porque essas diferenças que respeitamos não pode produzir para a sociedade uma injustiça. Por exemplo, alguém não pode se dar o direito de ser violento. Alguém não pode se dar o direito de se apossar, por exemplo, de bens públicos. Alguém não pode se dar o direito, exigindo tolerância dos demais, de fazer coisas que são injustas. Nós estamos falando daquelas coisas que nós podemos fazer, que é lícita, que é defendida, que deve ser respeitada. É essa diferença que deve ser respeitada. Não invocá-la a todo momento para fazer coisas injustas. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos cada vez mais tolerantes, porque o próprio Deus é sempre tolerante conosco frente aos nossos pecados. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.